Muito bem, gente. Capítulo 13 de História do Mundo para Crianças, de Monteiro Lobato. O povo que inventou o ABC. De Salomão, Dona Benta pulou para a Fenícia. No tempo em que ninguém sabia escrever, disse ela, porque o alfabeto ainda não fora inventado, vivia numa aldeia um carpinteiro de nome Cadmo. Era fenício, isto é, natural da Fenícia, uma nação de comerciantes muito espertos, estabelecida nas costas do Mediterrâneo. Cadmo estava um dia trabalhando no seu banco de carpinteiro, a certa distância de casa. Súbito notou a falta de uma ferramenta qualquer, que esquecera de trazer. Fez então uns rabiscos num cavaco de madeira e disse a um escravo: Fulano, leve isto à minha esposa, e traga o que ela der. O escravo levou o cavaco à mulher de Cadmo, leu o sinal escrito, tomou a ferramenta pedida e disse: Aqui está o que ele pede. O escravo abriu a boca, e ainda mais quando, ao entregar a ferramenta, ouviu o patrão dizer que era aquilo mesmo. Seu assombro diante do cavaco mágico foi tamanho que pediu licença a Cadmo para trazer, pendurado ao peito, como bentim. Coitado, exclamou a menina. O que há de verdade nisso, não sei, mas o fato é que o alfabeto nos veio da Fenícia, inventado por este Cadmo, ou por quem quer que seja. Em grego, as duas primeiras letras chamam-se alfa e beta. Daí o nome de alfabeto, que ficou para o conjunto de todos os sinais ou letras. Já pensaram vocês por um minuto na invenção maravilhosa que foi o alfabeto? Ainda não, disse Pedrinho. Vamos começar a pensar nisso de hoje em diante, porque só agora vovó nos abriu os olhos. Pois pensem, se não fossem os fenícios, ou melhor, se o alfabeto não tivesse sido inventado, estaríamos hoje num grande atraso. Talvez ainda usando os hieróglifos ou os caracteres cuneiformes dos babilônios. Vejam que desgraça. Ou estaríamos como os chineses que ainda usam o sistema de um visual, de um sinal para cada palavra. De modo que quem quer aprender a ler na língua deles tem de passar a vida inteira aprendendo. E quando começa a saber, já está velhinho de cabelos brancos e morre. A causa do atraso da China e de todos os seus males está nisso: não ter adotado o maravilhoso sistema fenício de escrever, seja que palavra for, com uso apenas de 20 e tantos sinais. Com 26 sinais, por exemplo, os ingleses escrevem as 550 mil palavras que existem na sua língua. Pelo sistema chinês, seriam precisos 550 mil sinais diferentes. Estou compreendendo, vovó. Estou compreendendo muito bem a importância da invenção do alfabeto, disse Pedrinho. Mas as letras ou sinais adotados pelos fenícios eram as mesmas que usamos hoje? Algumas letras não sofreram mudança, como o A, o E, o O e o Z. Mesmo assim, o A era deitado e o E tinha a abertura voltada para a esquerda. As outras letras mudaram, mas isso na forma dos sinais não tem a mínima importância. O que importa é haver um sinal para cada som, de modo que possamos escrever milhares de palavras com alguns sinais apenas. Como na música, vovó? Sugeriu o Narizinho. Exatamente. Na música temos 7 notas, ou 7 sinais. Com esse bocadinho de elementos, os músicos compõem maravilhosas músicas, desde o Vem cá, Bitu, até as célebres sonatas de Beethoven. As 7 notas são o alfabeto da música. Quem eram esses tais fenícios, vovó? Da mesma raça dos gregos? Era um ramo da raça semita, localizada perto dos judeus, ao norte. Tiveram um grande rei de nome Irã, que viveu no tempo de Salomão, do qual foi amigo. Irã chegou a mandar para Jerusalém muitos dos melhores operários da Fenícia, a fim de trabalharem na construção do grande templo, apesar de não crer no Deus de Salomão. Em que Deus acreditava?
Os fenícios adoravam deuses terríveis, verdadeiros monstros como um tal Baal e um tal Moloque, que diziam deuses do sol. Também adoravam uma deusa da lua de nome Astarté. Eram deuses cruéis, aos quais eles faziam sacrifícios de crianças. Vejam que horror. Presta atenção nessa passagem, nessa reflexão do Monteiro Lobato, que muitas coisas vão ser esclarecidas. Que sacrifícios eram esses? Perguntou Pedrinho. Queimavam nas vivas. Num romance de Flaubert Salambó, há um terrível capítulo sobre uma queima de crianças na cidade de Cartago. E havia um ainda mais horrível no romance, O Nazareno de Cholem Aché. Mas ainda é cedo para a leitura desses romances. Você tem que crescer e aparecer. Narizinho revoltou-se contra os tais fenícios e foi contar a tia Anastácia a história da queima das crianças. Dona Benta continuou. Os fenícios, disse ela, cuidavam mais de negócios do que de religião. Só queriam saber de dinheiro. Contanto que o dinheiro viesse, os meios não tinham importância. Fabricavam muita coisa que forneciam aos povos das costas do Mediterrâneo, logrando os compradores sempre que podiam. Um povo de mascates. Entre as suas indústrias estavam a de belos tecidos e da vidraria, e a de ourivesaria de ouro e prata. Também conheciam os segredos de extrair de um molusco, muito abundante nas praias de Tiro, uma preciosa tinta vermelha, a célebre púrpura de Tiro, com a qual os extingiam seus mantos. Tiro e Sidom eram as principais cidades da Fenícia, e talvez as de maior movimento do mundo antigo. Os fenícios não se contentavam de produzir coisas, saíam a vendê-las em pequenos navios, por eles mesmos construídas. E não só percorriam todo o Mediterrâneo, como atravessavam o Estreito de Gibraltar e penetravam no Oceano Atlântico, indo até as Ilhas Britânicas. Sabe como se chamava o Estreito de Gibraltar naquele tempo? Eu sei, vovó, exclamou Pedrinho. Chamava-se Colunas. Colunas de mármore cor-de-rosa com veios azuis, verdes e amarelos, disse Emília muito lampeira. Colunas de Hércules, vovó, berrou Pedrinho, lembrando-se. Isso mesmo, colunas de Hércules. Para os povos antigos, ali se acabava o mundo. Mas os fenícios verificaram que não. Seus naviozinhos, construídos com o famoso cedro do Líbano, atravessaram as colunas de Hércules e navegaram em pleno Oceano Atlântico. Eram colonizadores. Onde encontravam um porto, logo desembarcavam e plantavam uma colônia que lhes viesse facilitar o comércio com as tribos dos arredores. E com tais tribos faziam muitos negócios de ciganagem, trocando metais preciosos, pedras e outras coisas de valor, por pedaços de pano tinto de púrpura e berloques e colares de vidro. Uma dessas colônias ficou importantíssima e teve seu papel na história da humanidade. Chamava-se Cartago. Muito bem, aqui termina o capítulo, né? Só aqui algumas informações, tá? Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas dos 10 mandamentos, ele encontrou o povo judeu adorando um tal de Deus Moloque, que é esse mesmo Deus dos fenícios, o qual era um bezerro de ouro. Só não foi dito na Bíblia que esse bezerro de ouro era tipo uma pira funerária, onde eles deixavam bastante fogo, bastante brasa, e eles jogavam as crianças em sacrifício ao deus Moloque, né? Então, esse é o vídeo que eu deixo para vocês. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deem joinha e divulgue o vídeo. Obrigado e até a próxima, que vai ser As Leis de Esparta. Muito interessante, não percam.